Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, nós estamos na reta final do ano de 2023, planejamento de 2024. Muita gente tem como missão e meta de vida no próximo ano empreender ou reestruturar os seus negócios. E hoje o nosso bate-papo é sobre a importância de uma boa consultoria empresarial, de como ela pode fazer diferença na sua vida. O Edson é o nosso convidado, vai esclarecer um monte de questões muito importantes para todos nós e você vai entender como é fácil e é acessível essas informações, inclusive para as pessoas que não têm muito dinheiro para investir numa grande infraestrutura no planejamento da sua empresa. Edson, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Ju. Imagina, eu que agradeço a sua disponibilidade. A gente está na reta final do ano, a gente sabe que muita gente tem como planejamento de vida, meta, quero empreender em algum momento da minha vida, ou mesmo preciso repensar o meu negócio. Mas nem todo mundo chega na consultoria por livre e espontânea vontade, né? Sim, às vezes é forçado e não é muito bacana, seria melhor o contrário. Exatamente. Bom, para que a gente possa entrar efetivamente na consultoria, você é muito jovem, acabou de fazer 27 anos, mas já tem uma referência na área de consultoria, já é reconhecido na área de consultoria, inclusive nos foi recomendado por amigos, por colegas, faz um trabalho dentro da associação comercial. Como é que isso apareceu na sua vida? Tá. Eu saí da CLT faz uns 2 anos e já abri a minha empresa de consultoria. E nessa jornada eu encontrei a ASIC, a Associação Comercial e Industrial daqui de Cascavel, e me ajudaram muito nesse processo. E lá dentro foi instigado cada vez mais essa questão da consultoria. Então eu consegui muitos contatos, a gente conseguiu fazer muito trabalho legal lá dentro. E foi daí que eu conheci a ASIC e a minha empresa começou realmente de consultoria, que não é fácil empreender, como você falou. Mas é muito importante, assim, a consultoria. A gente tem lá no nosso núcleo de consultores da SIC, aqui de Cascavel, essas conversas, esses diálogos, a gente fala que o brasileiro, acho que por conta da nossa cultura, ele sempre tem isso de fazer. Ele vai fazer acontecer. Então, quando ele tem a ideia, que ele acha que é a ideia de $1 milhão, às vezes realmente ele vai atrás de recursos, ele consegue dinheiro de alguma forma e ele faz acontecer. Aí, em 5, 10 anos... começam os problemas e eles vêm para consultoria porque falta a parte de estratégica, a parte de gestão, que lá atrás realmente foi a vontade de trabalhar, a vontade de fazer acontecer, realmente fez por muito tempo. Sim. Mas para os negócios se manterem, a gente precisa, assim, do mínimo de controle, de gestão, de administração de empresas. A parte teórica, ela começa a pegar, assim, sabe? Bom, você é formado em Direito, né? Sim. Sua primeira graduação em Direito, está caminhando para se formar em Economia. Perfeito. Mas como que foi o estalo? Olha, eu quero prestar consultoria e eu quero auxiliar as pessoas nessa jornada. Como é que foi esse estalo na sua vida? Quando eu trabalhei num grupo familiar aqui de Cascavel, quase 7 anos, eu era o contato das grandes consultorias. Então, vinham as consultorias de São Paulo, de Curitiba, de Minas Gerais, fazer os treinamentos, e eu sempre fui o elo dentro da empresa. A consultoria vinha, me treinava, e eu acabava repassando isso para os funcionários, para o resto da empresa. E aí me convidaram alguns mentores, algumas pessoas que passaram, né, que são muito importantes para mim, e falaram: Edson, mas agora é o momento, então, você já não é mais um funcionário de uma empresa só. Você pode ajudar mais pessoas, mais empresas. Então, foi aí que eu abri a minha empresa de consultoria. Comecei como MEI, aí a gente acaba progredindo, precisou ir crescendo nos regimes tributários. Que bom que é assim, né? É ótimo, é importante colocar isso, inclusive, no planejamento. Claro. Porque as pessoas ficam: vou ficar no MEI até... Eu falo: não, vamos colocar num planejamento aí 1 ano para você fazer a virada, para você, né, contratar um serviço de contabilidade, para você subir, começar a participar de licitações, assim... Não dá para ficar... As pessoas ficam presas porque a MEI tem muitos benefícios, inclusive tributários, mas ela também é um limitador. A partir daquele ponto, você precisa crescer, você precisa mudar o teu regime, você precisa, né? Então, eu coloco muito nos atendimentos que eu faço para os meus clientes que são MEI ainda, já pensarem: você quer para quantos anos? Daqui 2 anos, daqui 5 anos? Né? O que você quer com a sua empresa? Acho que a consultoria vem muito disso, instigar, fazer voltar o empresário a perguntar aquilo que ele queria lá no começo. Porque às vezes passou 10 anos, a pessoa acabou se perdendo, entrou na rotina. Falei assim: mas o que você queria 10 anos atrás? Você está perto disso? Você está longe? Você quer ficar aqui? Porque às vezes também ficar onde está perfeito para ele. Eu não quero mais que isso. Então, vamos arrumar a casa,
E fica assim e a gente consegue manter a empresa com a longevidade nela desse formato que você quer, não tem problema. Mas tem gente que quer crescer, né? Tem gente que quer... Os economistas amam números e estatísticas. Então, vamos falar um pouquinho de números e estatísticas. Vamos. As pessoas que chegam até você, ou que chegam aos teus colegas consultores na associação comercial, quantos por cento deles já teve acesso a uma consultoria ou já pensou em fazer uma consultoria? É comum? Uns 20, 30% já fizeram. Alguns tiveram experiência... Né? É pouco. Alguns tiveram experiências ruins. É que é muito ruim também. Quando a gente estava falando um pouquinho antes aqui de consultoria, como surgiu isso tudo, não existe uma graduação no país para isso. Não existe até um conselho de profissionais, de consultores. Não existe. Então, acaba vindo um pessoal despreparado, talvez diria eu, e que trazem experiências ruins e isso acaba queimando toda uma classe, todo um pessoal que está aí há 20, 30 anos fazendo consultoria, que a gente aprende muito com eles e que agora quer trazer e acaba tendo esse empecilho. Então, assim, são poucas. E, assim, mais assustador do que esse número, Ju, é quantas empresas grandes ainda não tem, assim, nada de gestão estratégica, não tem ferramentas importantes de finanças, que a gente fala que é DRE, fluxo de caixa, balanço gerencial, esses controles de indicadores, não tem nada, assim. Então, a gente vê realmente aquele reflexo que eu te falei no começo, de que a cultura fez a empresa, e as empresas crescem, as pessoas às vezes perdem o controle, e muita empresa quebra porque cresce, mais do que com problema de vendas. A gente vê muita empresa assim, nossa, eu tripliquei meu faturamento e quebrei. Falou assim, mas não tem explicação. Como Parece assim? uma conta que não fecha. Mas fecha porque não tem processos, não tem gestão, não tem indicadores. Isso deve ser um problema muito sério. E como é que se resolve esse tipo de coisa? Vamos pensar numa empresa de médio porte, nem vamos falar de grande porte, mas uma empresa de médio porte que cresceu muito além do que ela imaginava crescer, que nunca fez uma consultoria, não possui um planejamento estratégico e chega para ti ali assim com a água no pescoço. Como é que salva isso? A gente gosta, como eu te falei, eu gosto de rever alguns princípios, rever ideologia da empresa, por que você surgiu, aonde você quer chegar. A gente tem algumas ferramentas que a gente gosta de fazer, que é análise SWOT, por exemplo. Eu amo fazer análise SWOT. Às vezes as empresas, como eu falei, 5, 10 anos, nunca fizeram uma análise dessa. Essa é uma ferramenta, SWOT, é uma sigla em inglês, que é para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, assim, você consegue ver interno a empresa, externo o ambiente de fora, concorrências, legislação. A gente sabe que a parte tributária e governamental no país é bem caótica, isso impacta nas empresas. Então, assim, mensurar esses riscos, sabe? Assim, e se mudar uma lei? E agora com o novo regime tributário, que é um tema bacana? Esse é um drama, né? O que isso vai impactar nas empresas? Tem empresas que vão cair a carga tributária, vai ser 100% isenta, algumas com a nova legislação. Tem umas que vai aumentar. Como que isso... Serviços, principalmente, vai ser muito impactado. Então, assim, a ideia, na verdade, não foi reduzir carga tributária, foi só juntar um monte de imposto num IVA, que é uma coisa só, mas não mexeu em carga tributária, só juntou. Vamos tirar um pouco daqui, vamos colocar ali onde deu elas por elas, 6 por meia dúzia, não mudou nada. Até porque então, não se podia diminuir a arrecadação, né? Tem esse lado também. Então, essas ferramentas de análise SWOT, até ferramentas mais simples, como você falou, empresas de médio porte, é difícil às vezes fazer algumas ferramentas um pouco mais complexas, mas dependendo, por exemplo, o 5W2H, que é o famoso plano de ação, é uma ferramenta simples, fácil de colocar em prática. Então, assim, a empresa tem um projeto, a gente quer colocar uma área de marketing. Então, vamos colocar num plano de ação. A Ju vai buscar 5 profissionais para a área de marketing, fazer recrutamento. 5W2H também, uma sigla em inglês de quem vai fazer, quando, como, por quê e quanto isso vai custar. Então, quando a gente lista todas essas ações, fica mais fácil você cobrar. Ju, como que tá as 5 pessoas que você contratou? Joãozinho, como que tá o sistema que você disse que ia... Fernando, como que tá a planilha que você disse que ia montar? Então, assim, dá nome. A gente gosta muito no planejamento de colocar CPF nas coisas assim. Quem que é o responsável por essa ação? Então, assim, são ferramentas fáceis, até quem em casa estiver vendo e quiser fazer. 5W2H não é difícil, todo mundo consegue colocar. A SWOT para o empresarial, já vi coaches e psicólogos fazendo, inclusive, o SWOT pessoal. Bem importante. Que é legal, quais são as minhas fraquezas, os meus pontos de melhoria. Então, assim, a ferramenta é sensacional. São 2 ferramentas, assim, básicas que a maioria dos consultores usam para começar esse trabalho na empresa. E a gente acaba chegando nas causas, assim, raiz do problema, que muitas vezes é o próprio empresário, que não deixa mudar alguns processos, que a gente falou, mas não é assim que o mercado trabalha, tem formas mais fáceis de fazer, mas a gente vai conseguindo. Uma consultoria é uma jornada junto com o empresário e ela é temporária. A gente entra,
Aplica e sai. Não dá para ficar 3, 4 anos. Né? Senão vira funcionário, perde o... Assim, eu saio, daqui 2 anos, Edson, vem, ajuda a gente a revisitar nosso planejamento estratégico, ver o que a gente fez nos últimos 2 anos. Aí sim, mas não algo contínuo, assim. Bom, você já deu uma pincelada e falando assim, o MEI e tal, e muita gente que pode assistir a gente pode pensar assim, mas eu sou só uma MEI, eu sou só um MEI, por que é que eu preciso me preocupar com isso? Por que é que eu preciso fazer um planejamento estratégico? Por que é que eu preciso de uma consultoria? Se minha MEI está caminhando bem e tá tudo certo. Tá. Por quê? A MEI, como ela não exige a obrigatoriedade de um contador acompanhando a empresa, toda essa burocracia de financeira, administrativo, contábil, o pessoal deixa. Esses dias eu atendi uma cliente que nunca tinha emitido uma nota. Mas quantos anos você tem MEI? 2, 3 anos. Mas você paga imposto, você não emite nota? Não, porque ela poderia emitir até um teto de 7, 8 mil reais por mês. Falou assim, emite um percentual, começa a trabalhar para contabilizar essas suas receitas, que mais para frente, quando, de novo aquilo que eu falei, quando a sua MEI vira uma empresa individual, ela cresce, você precisa abrir um crédito num banco, você precisa de um financiamento. Exato. Você tem o seu lastro. Então, assim, as pessoas, por não terem a obrigatoriedade da contabilidade, acabam deixando de lado o planejamento estratégico, administrativo, financeiro, RH, tudo fica para depois. Só que é justamente esses pontos que ajudam as pessoas a crescerem, que é colocar isso tudo no papel e ver realmente onde essa pessoa quer crescer. O MEI eu entendo sim como uma porta de entrada para grandes empresas que querem começar a se regularizar, né? E crescer. Tem muita oportunidade, mas precisa sim do planejamento estratégico. Colocar as coisas no papel, análise de cenários. Eu gosto muito de fazer com os meus clientes curto, médio e longo prazo. Coloca aí curto prazo 1 ano, 2 anos, médio prazo de 3 a 5 anos e longo prazo de 10 anos. Mas como que eu vou prever o que eu quero daqui 10 anos? Não é prever, é só colocar o que você quer para quando a gente chegar objetivo, né? a dúvida, aonde a gente quer chegar. A ideologia da empresa, missão, visão e valores que a gente fala, serve para isso. Quando a gente chega numa grande dificuldade, peraí, vamos ver o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, por que a gente está aqui, que vai ajudar a gente a solucionar essa questão. Às vezes, esses problemas mais difíceis que as empresas passam, a gente volta na ideologia só para isso, porque não adianta estar lá na parede da empresa, nossos valores é isso, nossa missão é isso, lindo, maravilhoso, e na prática também não fazer. A gente tem que usar aquilo para a empresa chegar lá. Muita gente também vai pensar assim, mas eu sou muito prática, eu sou uma pessoa muito prática. Isso tudo é muito teórico, isso é muito burocrático. Como é que eu faço para tirar tudo isso do papel? E mais um aspecto. Muitas pessoas podem pensar o seguinte, isso vai custar rios de dinheiro, eu não tenho condições de pagar. Como é que eu faço para ter acesso a isso? A gente consegue dar caminhos? Sim. A primeira pergunta foi? Eu sou muito prático. Tá. Eu sou prático e sou muito burocrático. Perfeito. É muito teórico. Como eu que tenho eu faço? muito isso nas minhas consultorias. Meus clientes falam assim, Edson, mas a gente só fala. E assim, quando que nós vamos fazer? Falo assim, a consultoria é isso. A gente está trabalhando, quebrando a cabeça e pensando de forma estratégica. Então, assim, eles estão tão mal acostumados a pensar no estratégico, ou nunca pensaram, que quando a gente começa a desenhar as coisas, fica isso de Edson, é muito teórico. E a prática, e não sei o quê. Eu falo, calma, a gente está desenhando, planejando. Então, assim, o planejamento, ele é teórico. Planejamento é teórico. Execução é prática. Tem o ciclo PDCA também, que é outra ferramenta legal. Planejamento é a primeira etapa do ciclo. A gente tem que planejar para daí sim executar. E se a pessoa assim é tão executora, mão na massa, prática, melhor ainda. Depois que a gente termina o planejamento, agora está aqui, é só fazer. Mas tem que fazer? Tem que fazer. Então, assim, a gente passou por essa etapa de, às vezes, 3 meses, 6 meses, só na teoria, só desenhando, só juntando números, só escalonando, quebrando a cabeça, que é justamente isso, para daí agora ela colocar na prática. Então, não tem problema, assim, é o ciclo comum da consultoria. E aí, aquela outra perguntinha. Valores. Mas eu sou uma MEI, meu faturamento é baixo, eu não consigo... existem mecanismos que possam baratear esses custos e onde as pessoas podem ter acesso. O mais conhecido é o Sebrae. O Sebrae é o pai e mãe assim, das pequenas empresas no Brasil. A grande maioria das empresas passam pelas consultorias do Sebrae, que são consultores também selecionados, que estão às vezes há 20 anos trabalhando com eles. E as primeiras sessões as reuniões são até subsidiadas pelo Sebrae. Depois tem outros, o Sebrae tem um portfólio enorme de produtos, né? Depois tem uma consultoria, Edson, agora minha empresa já está maior, uma consultoria de 5, 10 mil reais. Tem umas que o Sebrae também subsidia 50%, 70% desse valor. Então não fica também puxado pro empresário. Pode parcelar também. Daí tem toda a negociação lá com o pessoal do Sebrae.
A associação comercial também é uma opção. Inclusive, tem um ponto de atendimento do Sebrae lá dentro, então tanto faz ir num Sebrae ou ir ali na SIC. Precisa ser associado à SIC? No início, não. Tem alguns serviços que não. Tem alguns serviços que não. Aí, dependendo se for querer entrar num núcleo setorial, alguns serviços de fomento também não precisa. Tem muita linha de crédito ali também que a gente consegue. Às vezes as pessoas nem sabem os produtos e os serviços que a associação tem. E é tão baratinho. Isso 35, 36 para o MEI, 40 para as empresas maiores, 50, assim, a gente não passa de 60, 70 por mês para as empresas, e tem realmente muita solução lá dentro. Então tem as linhas de crédito, tem SPC, tem os atendimentos de consultoria, que são 3 horas gratuitas. Então, assim, de novo, voltando àquilo, não é caro para você começar... É investimento, vamos, né? Investimento, Vamos consultoria é investimento. investimento. E para você começar a entender o que a sua empresa precisa e onde você quer chegar. Para daí, talvez, faz 6 meses de um trabalho. Edson, agora a gente quer mudar um pouco. Tem muito disso também. Quando eles começam a perceber que o problema está em outra área, falam assim, Edson, eu sei que a gente contratou para isso, mas assim, consegue nos ajudar alguns meses nisso? Falei, sim, a gente identificou que é um problema, vamos montar um planejamento para essa área. Então, tem muito disso também, é muita descoberta na consultoria que eles nem imaginam, assim, a gente tem uma caixinha de ferramentas, os consultores, né, e a gente escolhe a ferramenta melhor para aquele cliente. E vai tirando, e vai ajudando, e eles ficam, assim, surpresos e fascinados. Eu acho muito divertido quando isso acontece, eu falo assim, como que isso existe? Como que ninguém tinha falado? E daí, como que eu explico que é uma ferramenta de 1835, que todas as top 500 empresas do mundo, 490 usam, assim... Existem ferramentas, existe uma forma mais organizada e fácil de fazer o que estão fazendo hoje, eu tenho certeza disso. E a democratização da informação também. Né? Também. Às vezes a gente só não conhece o caminho, mas o serviço está lá. Principalmente por conta da cultura, que é aquilo que a gente falou. Começa a se fazer, vai fazendo, vai crescendo, contrata gente, família, às vezes vai trazendo mais família para dentro, que não necessariamente é um problema, mas assim, a parte acadêmica, o que tem de estudo, de teórico desse pessoal, que não tem problema não ter. Mas assim, a melhor consultoria que a gente tem em consenso com os consultores hoje é quando o empresário percebe que precisa. É muito difícil chegar lá e falar, Ju, aqui no jornal vocês precisam de consultoria, vocês estão errando nisso, começar a apontar os erros, não é bacana. Agora não, sim, Edson, a gente viu que a gente precisa de um planejamento estratégico no jornal, você foi indicado, o que você consegue nos ajudar? Aí você vê que eles escutam realmente, e é o que é importante, porque o consultor ele vai sair, ele vai embora. A empresa vai ficar e os métodos e as ferramentas deveriam ficar também. Então, assim, é muito pessoas também. A gente lida muito com pessoas, com esses empresários, com essas famílias empreendedoras e com esses funcionários que estão à frente de um negócio também. Não faz muito tempo, a gente até recebeu um questionamento de um outro quadro que a gente faz, que se chama Seu Direito em Análise, de uma família, de um grupo familiar, que abriu uma empresa. Essa empresa passou por muitos problemas durante a pandemia, assim como deve ter centenas e milhares de empresas no Brasil inteiro e no mundo, milhões de empresas passaram por esses problemas. Sim. E eles não estão conseguindo se reestruturar. Mas eles também disseram naquele questionamento que eles nunca buscaram um planejamento estratégico. Existe salvação? Quando é que você pode dizer assim, olha, para essa empresa existe salvação e para essa empresa, lamentavelmente, não existe salvação? É uma recuperação judicial ou ir direto para falência? Vocês também fazem esse tipo de aconselhamento? Sim. E a gente tem muitos depoimentos de como o nosso núcleo de consultores, todos são consultores, a gente troca muita informação, né, dentro do sigilo dos contratos, lógico, mas para realmente ajudar o setor. E muitos, inclusive, agradecem. Assim, a gente teve um depoimento, acho que semana passada, de um cara que falou assim, ainda bem, eu agradeço até hoje aquele consultor que me falou que aquele era o momento de fechar. E foi o momento certo, assim, agora ele já empreende de novo, num outro negócio bem rentável também, mas foi o momento. Só que não é uma pergunta fácil que você me fez para responder, não é receita de bolo, assim. Sim. Economicamente, financeiramente falando, até tem, a gente pode chamar o indicador de liquidez. Por exemplo, essa empresa não é líquida, ela não consegue pagar com as suas obrigações. Aí já começa a acender um alertinha vermelho. Mas existem muitas empresas que não têm bons indicadores de liquidez que conseguem se manter por mais um tempo no mercado. Então, não é simplesmente um indicador, acho que um conjunto de indicadores. Liquidez, a gente não consegue pagar nossas contas, Edson. Endividamento está muito alto, estou pagando X de parcela para banco e só pago em juro. Fornecedor já está cortando meu crédito, quer que eu comece a pagar à vista. Cliente está com um feedback ruim. Assim, quando tudo isso começa a indicar, aí realmente muitas luzinhas acenderam. A ideia é que com o planejamento estratégico, quando uma luz dessas acende,
você cuida para as outras não Exatamente. acenderem. Então fala assim, ó, a gente está com um problema de liquidez. A gente vai ter que cuidar com os nossos clientes, a gente não pode baixar nossa qualidade, a gente vai ter que cuidar com o nosso endividamento para não deixar vencer nossas dívidas. Então, assim, tem muitas coisas que tem sim salvação. E o planejamento estratégico é uma das respostas porque ele não é simples. Então, já que é uma pergunta complexa, eu dou uma resposta também complexa, que é, faça um planejamento estratégico. Porque aí existem 1000 ferramentas, existem formas de fazer isso, indicadores para se analisar. Eu gosto muito da gestão por indicadores das empresas. É fácil você analisar o histórico para frente, você consegue tomar as decisões em cima de dados reais, é muito melhor. Então, assim, mas também existe o contrário, e eu acho que é válido também. Você contrata uma pessoa para te ajudar e essa pessoa te ajuda a achar o caminho que, olha, Ju, realmente não tem, a gente não está conseguindo crédito, você não consegue se manter por mais 6 meses, por exemplo. Aí eu acho que é um momento de repensar mais ainda do que esse empresário já deve estar repensando, porque não é fácil estar passando por essa situação. Eu imagino, de fato. Não é fácil. A gente também vive um outro cenário agora, questão da reforma tributária, que deve estar... Tem um monte de gente que deve estar com um monte de dúvidas, afinal de contas, todo mundo tem dúvida porque não está muito claro ainda do que efetivamente vai acontecer. Por exemplo, eu tenho uma empresa de médio porte que opera em diversos ramos e diversas atividades. Tá. Se eu precisar desmembrar essa minha empresa em outras empresas para que eu possa diminuir a alíquota, esse tipo de percepção, a consultoria, o planejamento estratégico também indica? Sim, mas aí seria um segmento mais específico de consultoria tributária. Então, ou seja, o nosso... É consultoria igual, mas aí a gente indica, fala assim, ó, tributário tem uma empresa X, tem um colega Y, um contador, que eu não sou contador, mas assim, no meu planejamento eu falo muito de contabilidade. Eu preciso eu trago sempre as empresas de contabilidade junto na minha consultoria, porque é fundamental que ande junto, assim. Então, às vezes, a própria contabilidade fala, isso faz anos que eu tô falando isso pro cliente e ele não faz. Aí vem o consultor de fora para falar, viu, aquilo que tua contabilidade está te pedindo, você precisa começar a entregar, a gente precisa ajustar a casa, senão você vai ter problemas. Então, mas nem sempre é necessário desmembrar o CNPJ, sabia? Para redução de carga tributária de alíquota de receita, porque eu posso ter uma empresa com 10 tipos de receita diferente e cada tipo de receita tem uma alíquota. Então, às vezes não, às vezes sim. De novo, não tem resposta correta. Vai uma análise de um consultor financeiro, principalmente consultoria tributária, que é muito complexo. A reforma veio junto muito por isso, assim, apesar de não ser do jeito que a gente queria, ela veio para facilitar a estrutura tributária, porque é uma bagunça, é muito difícil a gente fazer apurar os nossos impostos no Brasil. Departamento só para cuidar disso. Sim, eu já vi empresas com 30 funcionários na contabilidade e o empresário vivia me falando, Edson, eu fico bravo porque assim, eles não são meus funcionários. Eles são funcionários do governo. Eu estou pagando para eles prestarem contas para o governo de um negócio que é confuso. Aí tem lei em cima de lei, que daí a lei revoga aquela lei, ou são leis que dão conflito. Então, é um universo muito complicado que eu espero muito que, se não me engano, são 7 anos de adaptação para a lei nova, tem bastante tempo, que venha facilitar a estrutura tributária no Brasil. Porque eu acho um absurdo você fazer os impostos esse ano para ano que vem vir um consultor e falar assim, Edson, eu posso rever tudo, vamos entrar com um processo, vou conseguir 50% desse imposto de volta. Eu falo assim, mas então por que vocês não fizeram certo ano passado? Eu fico assim, para que entrar com um processo, judicializar um negócio que poderia ter sido feito certo, mas é muito complexo o nosso sistema tributário. Toda hora é hora de fazer um planejamento tributário? Independente de quanto tempo você está no mercado... Toda hora. Qualquer momento. Impostos são apurados mensalmente. Qualquer mudança que tu fez esse mês que vem você já pode ter resultado positivo. Tem impostos que são trimestrais, que você consegue falar, então se não deu para agora, Edson, mas vamos fazer para o próximo trimestre. E lógico, tem os grandes fechamentos de exercício, que são dos anos, que aí tem muita coisa que, assim, em época de fechamento contábil das empresas... É uma loucura. E acho que, assim, empresários que estão escutando, aproveitem esse momento, sentem com os seus contadores, façam valer esses honorários que vocês pagam todo mês, o ano inteiro, para vocês perguntarem o que a gente pode fazer diferente, tá certo meus impostos, como que tá o meu... Por mais que você não saiba analisar, pede um DRE, pede um balanço, só para o contador ver que você tá... Opa, ele tá vendo alguma coisa. Então, assim, peça ajuda, converse, assim... Tenham como parceiros mesmos os contadores de vocês, porque é muito importante. E eu vejo que eles deixam de lado, assim, eles ignoram só quando dá um problema, aí fica assim, sua contabilidade só me traz problema. Eu falo, sim, mas você nunca pede solução, você nunca ajuda, você nunca envia os documentos que precisa, então é difícil também para eles
Eles que são os responsáveis legais de falar como aquela empresa está indo e eles não terem as informações que eles precisam. É muito ruim. E isso vale também para um planejamento estratégico. Sim. Qualquer hora é hora de se fazer um. Sim, principalmente agora na virada do ano. A maioria dos meus clientes já estão com os planejamentos de 24 prontos. A gente vê empresas que têm planejamentos para os próximos 5 anos, 10 anos, algumas multinacionais têm planejamento para daqui 100 anos. Assim, isso que absurdo, como que uma empresa vai saber o que tem? Não é. Eles sabem que, mas tem inovação, tem pandemia, tem mudança. Mas os valores, os princípios, aonde eles querem chegar, eles têm os grandes indicadores, assim, o norte, eles sempre vão ter. Então, assim, Edson, mas eu não consigo fazer um planejamento para 2024 agora, eu não tenho nada. Então, a gente tem que fazer levantamento de 2023, isso leva um tempo. Mas, assim, vamos planejar o primeiro semestre de 24, então. Não precisa ser o ano inteiro. Ou, Edson, só consigo contratar uma consultoria lá em fevereiro, março do ano que vem, aí vai estar quebrado. Não tem problema, a gente faz janeiro, fevereiro e março, para trás do que aconteceu, e começa a planejar para frente. Eu acho que nunca é tarde. Só é tarde quando a pessoa percebe e fala assim, deveria ter contratado antes. Aí eu acho que é tarde. Exatamente. Mas então, todo mês a gente fecha contratos, todo mês tem gente pedindo ajuda e a gente está ajudando. Tanto via Sebrae, quanto via a SIC, ou personalidade, as nossas empresas também dos consultores, né? Profissionais liberais também devem fazer planejamento estratégico, devem passar por um processo de consultoria? Ou você não acha que é tão importante? Eu entendo que sim. A gente até está com uma discussão legal lá na SIC para ano que vem, para alguns núcleos setoriais novos que estão surgindo, de que, de novo, alguns profissionais liberais não têm a parte de gestão, de novo, não tem a parte estratégica, não tem a parte de administração, e pelo menos um pouco desse conhecimento é válido. Então a gente está fazendo alguns projetos para ano que vem, sim, para alguns setores de profissionais liberais que a gente ainda não tem os núcleos setoriais lá na SIC. Os núcleos setoriais, a gente tem 27 núcleos setoriais. Por exemplo, os consultores, que é o meu núcleo. Acho que eu bati no microfone. Se reúnem todos e fazem projetos juntos para melhorar a consultoria na cidade e na região. Os contadores, tem o núcleo dos contadores que também discutem assuntos de contabilidade. Negócios PET tem um núcleo. Então, assim, a gente vê que tem muitos setores que já buscaram essa ferramenta, que é muito legal, que são os núcleos setoriais. É um projeto Empreender, que chama do Sebrae, super antigo, a maioria das associações do Brasil tem. Então, eu acho que esses princípios do associativismo, assim, de cooperação, de lá dentro ninguém é concorrente, a gente tá para realmente se ajudar. Hoje teve um consultor de mais de idade que me ligou, que é aquilo que a gente tinha falado também. Como que funciona, né, Edson, isso de... Não tem problema, um consultor tá há 20, 30 anos trabalhando com consultoria e tirar uma dúvida comigo, porque eu ligo para ele, tira alguma dúvida também, a gente se ajuda muito nesses núcleos setoriais. É oxigenação, né? Exato. E dessa nova geração, da minha, que são poucos ainda, eu acho que tem espaço para consultores também mais novos, é a parte de inovação. Assim, o que eu, Edson, como um consultor empresarial, usando ferramentas de 1830, de 1950, sempre as mesmas coisas, o que eu posso trazer de diferente? Trazer alguma coisa personalizada, sempre entregar mais daquilo que foi contratado. Eu acho que isso também são alguns princípios assim que eu tenho como consultor quando me contratam para fazer mais do que tipo assim, Edson, marketing. Marketing eu tenho ABC para te indicar que ajudo. Mas só me dá uma luz, assim, só me dá um toque, por que não? Ajudar a falar o que o mercado está fazendo. Você já viu o tráfego pago, já deu uma estudada nisso, naquilo, só para dar uma... Então, assim, a gente acaba entregando mais do que a gente é contratado. Assim, eu acho que isso é importante também. Eu queria fazer agora para você aquela pergunta que a gente estava conversando lá nos bastidores, que você tocou nela agora, porque você é super jovem. E como é você prestar uma consultoria, fazer um planejamento estratégico, muitas vezes para empresários que têm de ramo de atividade o que você tem de vida. Às vezes. Você encontra muitas barreiras, muitas dificuldades, ou de modo geral, a pessoa que chega para fazer um planejamento estratégico, ela já está mais receptiva? É aquilo que eu te falei. Se for um processo que o empresário identificou, assim, estou com um problema na área financeira, que é uma das minhas especialidades, eu vou contratar busca profissional, indica, você vê que a receptividade é outra. Agora, se um filho, uma esposa, chamam e você vê que não, a consultoria precisa do apoio integral da alta administração, top-down, que a gente fala, de cima para baixo. Se os grandes gestores, diretores, família não apoiarem, é muito difícil ver os funcionários apoiando também. Ou pior ainda, ou eu vejo os profissionais mais jovens, os que estão assim, respirando assim, meu Deus, agora veio uma consultoria, agora ele está falando tudo aquilo que a gente falou, e aí é pior ainda, porque parece que você está se
aliciando aos funcionários, o que não existe isso, mas enfim, aparenta que você está se juntando a eles e falando assim, tá tudo errado, isso que vocês estão fazendo. Não, eu não gosto disso, mas acontece, assim, existem sim algumas barreiras e algumas, é legal assim, de que eu fiz um trabalho de consultoria numa empresa, que tive algumas dificuldades com os diretores, né, comum até, e aí contrata uma consultoria de São Paulo, uma consultoria de Curitiba, caríssima, que vem fazer as mesmas coisas, e aí vem uma pessoa assim, isso é exatamente aquilo que você falava, agora que os caras estão falando, eu tô tendo que fazer, e eu fico assim... Tipo, eu falei. Exatamente, eu avisei, assim, mas por não tem dentro, problema né? também, não tem problema também, a ferramenta é aquela, eles aplicam, tem oportunidades, logo a gente volta, ele encerra o contrato com uma consultoria maior, enfim, mas a gente tem essa pauta que a gente está lutando aqui na SIC, em Cascavel, no meu núcleo de consultores, de que existem muitos profissionais bons e qualificados em Cascavel. Muito, extremamente. Que não precisa buscar grandes empresas, tanto que a gente fala das Big Four companies de empresas de consultoria, são 4. Então, você vê como o negócio é meio monopolizado, né? Pois é. São só 4. E não precisa ir em São Paulo buscar uma dessas 4. E pagar não precisa horrores, Nossa, mas assim, você não faz ideia de quanto custam, assim... Eu ficava abismado, assim, mas realmente às vezes é um divisor de águas para algumas empresas que aportam um recurso grande porque acreditam realmente na metodologia e realmente tem uma virada de chave gigantesca, assim. Então, por isso que a consultoria é tão importante, assim. Ela mexe com todos dentro da empresa. Se é uma empresa de 10 funcionários, 50, 100, 1000 funcionários, todos vão ser impactados pela consultoria. Mas faça a sua experiência com o local primeiro, né? Por que não? Por que não? Os métodos são os mesmos, o valor é bem menor, e se um não sabe, indica para o outro, peça indicação, né? Você já fez com alguém, como que funciona? Vai na associação comercial, a associação tem um portfólio, eles fazem um filtro. A Ju vai lá, eles falam, o que você precisa? Porque eles têm lá 40 consultores. Assim, não, então eu vou te indicar 3, vou te passar o currículo de 3 para você analisar. Esses 3, escolha um para te atender. Esse não deu certo, então vamos passar para o outro para te atender, para ver se dá esse match também, esse fit com o consultor. A gente tem profissionais incríveis aqui em Cascavel, assim, fenomenais, com currículos assim, com clientes grandes e tem empresas de consultoria muito legais surgindo aqui. Tem ESG, que é um tema novo também, não sei se vocês já trouxeram ainda. Já falamos sobre isso. É muito importante, já tem empresas especializadas em Cascavel. Tem um selo verde novo aqui em Cascavel que o prefeito estava entregando para as meninas semana passada, porque elas estão indo para os Estados Unidos aplicar o selo lá, e assim, é selo de Cascavel. Então o prefeito fez questão de ir lá e entregar assim, esse selo é cascavelense, por mais que vocês apliquem nas empresas lá nos Estados Unidos, a gente sempre vai levar esse... Então assim, tem muita coisa bacana aqui para os empresários usarem essa capacidade intelectual da nossa região. Exato. Mesmo compliance, eu acho compliance, tá dentro de ESG também. Não pode ser uma coisa só para inglês ver, não. Eu acho que precisa... Não é difícil. Não é difícil. Muito factível, né? Não é difícil fazer. A própria sigla do ESG, se as pessoas acham que é muito... Não, isso aí é só para multinacional, não sei o quê. Exatamente. Então, assim, escolha uma para você fazer. Não precisa fazer as 3. E de meio ambiente, S de social e G de governança corporativa. Essa governança corporativa, para mim, é latim, é grego, eu não sei o que você está falando. Meio ambiente, eu sei que eu impacto um pouco, mas eu não sei o que fazer para resolver. Mas social, eu quero fazer alguma ação de final de ano, eu quero ajudar alguma instituição, eu quero fazer uma corrida. Quantas corridas a gente está vendo aqui em Cascavel, né? Meias maratonas, ou corrida pelo bem, corrida pela paz, corrida de algumas empresas. Isso é social, isso você está impactando a sociedade, às vezes até em saúde, bem-estar. Então, poxa, das 3, escolha uma pelo menos para fazer. Claro. Mas não deixe de entrar nesse movimento que é o futuro. Assim, as empresas grandes estão focando muito nessas 3 letrinhas porque fundos de investimento já estão focando nisso, o recurso. Então, assim, a gente vai te emprestar, a taxa de juros é X. Não, mas você tem um selo, você tem compliance, então você tem uma taxa de juros melhor. Você tem acesso a isso. Licitações, tem empresas grandes agora, por exemplo, a Vale do Rio Doce, só contrata fornecedores, você só pode prestar serviço para a Vale se você tiver um programa de compliance na sua empresa. E muitos órgãos governamentais hoje só contratam quem tem um sistema de compliance. Exatamente. Então, assim, então já está até passando da hora das empresas começarem a olhar isso. Não é caro, não é difícil, é ajustar algumas coisinhas dentro da empresa, você já consegue falar assim, porque você falar que você está começando já é uma grande coisa também.
Fala assim, não, nunca mexemos com isso. Não, eu já comecei. Eu já estou vendo, nós já mudamos alguma coisa. Aí você já vê que a empresa está querendo se moldar, né? Está querendo fazer uma diferença, né? Vamos pensar na seguinte hipótese, também para a gente caminhar para a nossa reta final. Claro. Sou de um município próximo, sou de uma pequena cidade, né, na região oeste do Paraná. Não tenho muitos canais de consultoria, planejamento estratégico. Posso buscar esse auxílio em Cascavel, dentro da associação comercial? Posso fazer isso? Pode, sim. Tem algumas cidades que não têm as associações ainda também, ou estão em processo de implantação, então às vezes não tem todos os serviços que a nossa aqui em Cascavel, a nossa aqui, com todo carinho e orgulho de falar, é referência. A nossa associação tem 4.000 associados e os serviços, os produtos, os palestrantes que eles trazem, tem uma universidade lá dentro, a Universidade ASIC, para cursos e treinamentos. Então você fala assim, então eu não consigo trazer um palestrante para dentro da minha empresa, ou um profissional para dar curso para todos os meus... Então assim, manda um por mês para ir lá fazer o curso. Tem curso de Excel, que geralmente a gente vê que é uma dificuldade nas empresas. Assim, meu financeiro não manja de Excel. Eu fico assim, meu Deus, primeiro dá aquele susto. Depois, como que o financeiro não sabe? Que não? Mas acontece. Aí depois eu falo, não, então assim, todo mês, a cada 2 meses, de 3 em 3 meses, tem lá na associação, manda fazer um curso lá, teu funcionário. E um palestrante caro. Às vezes tem palestrante lá que você paga um percentual para você participar da palestra. Em vez de você trazer um profissional caro para dentro da empresa, use os serviços de treinamento da associação. Então, sim, tem alguns associados da associação que não são de Cascavel, que são da região, que não tem ainda ou associação na sua cidade, ou precisam do serviço diferente, eles podem vir sim buscar aqui. Eu não vi nenhum empecilho nesse sentido ali. Vocês fecham agora no fim de ano? Reduziu um pouco a carga horária, mas está todo mundo lá. Eu estava lá. No dia 2 de janeiro, pode ir lá. Sim, eu estava lá agora, antes de vir para cá, resolvendo algumas situações. Tem muita coisa, tem muita gente que está pedindo ajuda agora, inclusive, e não tem problema. Enquanto tiver gente lá dentro, a gente está... É realmente a casa do empresário, assim. Eu gosto muito desse slogan deles, porque eu me senti assim quando eu entrei. E agora eu sinto assim com as pessoas que eu atendo lá dentro, ajudando também, que eles se sentem bem acolhidos e tem muita coisa bacana para fazer lá dentro. Ótimo. Para a gente caminhar então para o nosso encerramento, nosso bate-papo, foi super agradável. Eu gostaria que, se possível, você deixasse um recado para as pessoas que estão pensando em empreender, aquelas que já estão empreendendo, mas que nunca passaram por um processo de planejamento estratégico, nunca tiveram uma consultoria. Que recado que você deixa para essas pessoas, já vislumbrando em 2024? Perfeito. Quem não começou ainda, é o melhor momento para planejar. Mas não vou planejar, não tenho nada ainda, mas assim... justamente veja o teu segmento, veja os clientes que você quer atender, a persona que a gente fala. Qual classe social que essas pessoas... eu vou atender uma classe A. Então você tem que entender que você precisa ter um tratamento diferenciado para essas pessoas. Então quem não começou, é perfeito. Assim, a gente teve até alguns projetos esse ano em parceria com a prefeitura sobre isso também. Para empreendedorismo, muita gente não tinha começado ainda, queria empreender. E aí recebeu toda essa base teórica para começar mais sólido. E as chances de darem errado é bem menor quando você já começa com um planejamento. Não é zero. Porque por mais perfeito que o planejamento seja, pode acontecer alguma coisa. Claro. Mas você vai saber como lidar, aquilo está previsto, você sabe plano B, C, D, sabe como sair. E para quem já empreende e está com alguma dificuldade, como você falou, da pergunta que você fez, não tem tempo. Não tem problema. Eu vou esperar a virada daqui 6 meses eu vejo. Daqui 6 meses pode ser uma daquelas situações que a gente falou de que já não tem mais tempo. A empresa já está numa situação... Então, assim, não se arrependa daqui a alguns meses de falar assim, nossa, eu deveria ter buscado ajuda, eu deveria ter contratado alguém antes, assim. Faz um contrato de 6 meses, um contrato de 3 meses, vê o que esse consultor agrega na sua empresa, e aí troca, às vezes a gente não dá certo com o primeiro, eu acho que é igual psicólogo, assim, até eu achar a minha psicóloga, eu passei por 3, 4, aí achei consultor também. Pode ser que o primeiro e o segundo não tenha sido uma boa experiência, mas um terceiro não desista, assim. Essas são as melhores pessoas, são os doutores, como se fosse da saúde, a gente vai no médico para se consultar, a empresa tem os consultores, assim, não tem outra. É quem vai ser esse auxílio, quem vai ser os conselhos, assim, a gente monta muito conselho de administração nas empresas para isso, para pessoas de fora, conselheiros virem e aconselharem. Então, a consultoria também não deixa de ser um conselho, assim, existem conselhos de administração nas empresas, né? Sim. Não é a mesma coisa, mas enquanto a gente caminha, tipo assim, tinha uma empresa que eu trabalhei que, Edson, a gente quer conselho para daqui uns 2 anos, não tem problema, a gente já colocou no planejamento e até lá a gente já foi moldando os funcionários, os gestores para trabalharem com esse assim,
escutem o que as pessoas de fora têm para trazer. Vocês querem mudar? Vocês querem inovar? Então, assim, não é tarde. Para quem ainda não tem, repetindo, faça o seu planejamento. Melhor ainda começar com o planejamento pronto. E para quem já tem, quem está apertado, quem está com problemas, quem não vê solução, também busque que o seu problema não é só seu. Geralmente, a gente vem nas empresas e eu acalmo meus clientes justamente com isso. Fala assim, ó, dos 10 que eu estou atendendo, 8 estão igual você. Então, fica calmo. Não é só você que está nessa situação, mas vamos começar a mudar algumas coisinhas para melhorar isso. Perfeito. Gostaria de agradecer imensamente sua disponibilidade, desejar um ótimo Natal, um 2024 maravilhoso, que venham muitas consultorias, muitos planejamentos estratégicos e muito sucesso para as pessoas que estão nos acompanhando e para as pessoas que desejam empreender, que realmente seja uma realização de sonhos. É muito importante. Eu acho que vale muito a pena quando você vê, lógico, que a minha empresa é ajudar as empresas, né? Então eu me realizo, mas eu fico muito feliz com a realização dos meus clientes também, ou das pessoas que sempre sonharam em empreender e falaram, eu impactei isso, a minha vida, Edson, eu atingi aquele faturamento que você falou que era desafiador, que eu achava que eu não ia atingir, a gente atingiu o faturamento, eu tô com 50 funcionários, eu tô atendendo o Brasil inteiro, é muito legal isso. Então fica essa mensagem, aproveitando esse ensejo de final de ano e toda essa mobilização de novos planos para 24, mas que a gente consiga realmente tirá-los do papel e conte com os consultores para quem tem empresa, que a gente vai ajudar vocês. Que a gente siga construindo pontos. Isso aí. Muito obrigado, Ju. Muito obrigada mais uma vez. E para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ju dessa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Um ótimo Natal e até lá. Tchau, tchau.